É isso aí também, ó. Meus irmãos, vamos dar início à nossa EVD. Os irmãos que trouxe a sua revistinha, abrem a nossa lição de número 10, onde nós iremos estudar sobre quem estudou a lição de Belém. A lição não é só para o professor, a lição em especial é para todos, né? Porque todos nós, apesar de nós estarmos aqui à frente, dando aula para os irmãos, todos nós somos alunos, não deixamos de ser alunos, amém? Irmãos, lição de número 10, nós iremos falar sobre a experiência transformadora de Jacó. Irmãos, quem era Jacó antes dessa passagem que nós iremos estudar aqui? Quem era Jacó? Nós estudamos na lição passada sobre aquela confusão, aquele conflito que havia entre Jacó e Esaú. Quem pode me dizer quem era a pessoa de Jacó antes desse encontro aqui e depois nós iremos estudar mais à frente, antes do encontro dele no Val de Jabó? Quem que era Jacó? O irmão Sidney, né? Quem que era Jacó? O Jacó antes de ser Israel. Como que era o caráter dele? Mentiroso? Isso, mentiroso. Quem pode dizer mais? Enganador. E mais? Ele pensava nos outros quando ele tomava uma decisão? Trapaçoeiro? Trapaceiro? E mais, tem uma palavrinha que às vezes é difícil a gente lembrar. Oportunista, né? O que é um oportunista? A pessoa que ela só pensa nele, naquele momento que ela está precisando, né? Mas após aqui, esse encontro, essa experiência que ele teve mais à frente, na lição mais à frente, que eu creio que vai se seguir aí falando sobre o Val de Jabó, nós vamos ver que Jacó, ele se tornou uma nova pessoa. Porque o maior propósito de Deus é esse, irmãos. É de transformar o homem, transformar a mulher, fazer com que esta sirva a ele da maneira que ele estabeleceu para que esse o sirva, né? Então nós iremos estudar nessa lição sobre esta experiência transformadora na vida de Jacó. Irmãos, todos nós precisamos de uma mudança profunda no modo de pensar, no modo de agir. Isso só vem nas nossas vidas, não quando nós queremos ou com a nossa própria força, senão pelo Espírito Santo. Existem pessoas que elas querem mudar, estando no mundo aí, ou até mesmo dentro da igreja, mudar só com a sua própria força, só por conta própria, né? E isso não é possível, irmãos, porque nós somos seres inclinados a fazer sempre o que é mal, sempre o que não é direito, né? Mas o Espírito Santo, irmãos, pela palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vem suprir-nos nesse momento de ausência de força, de ausência de condição de estarmos cumprindo aquilo que Deus quer que nós cumprimos. E uma palavra técnica, irmãos, aqui não fala, mas eu creio que essa palavra está no grego, né? Que simplifica e exemplifica muito isso daqui, irmãos, essa mudança, essa transformação que acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. A diferença do cristianismo, a diferença da religião que Jesus estabeleceu, que o nosso Deus estabeleceu, o que, irmãos? Que ela não é algo vindo de fora para dentro, como as outras religiões, é uma coisa vindo de dentro para fora, né? Ela não exclui a responsabilidade nossa de estarmos andando de forma visível para o mundo que nós fomos transformados, só que também, irmãos, ela também não esconde e não quer que nós só sejamos pessoas o quê? De aparência, vivendo uma vida por fora de uma maneira e por dentro não vivendo de acordo conforme nós estamos aparentando. E assim as pessoas no tempo de Jesus assim faziam, não é? Os fariseus. Jesus até mesmo uma certa feita ele disse, eles são semelhantes a sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro está podre, né? Então, essa palavra é a palavra metanoia, né?
que significa mudança profunda no nosso modo de pensar, sentir e agir. O irmão abre para nós Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós, por favor. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, lê para a gente. Então, Jacó, irmãos, era tudo isso que os nossos irmãos aí falaram: enganador, mentiroso. Irmãos, o nascimento de Jacó, quando ele estava no ventre da sua mãe, ele era gêmeo do seu irmão. A diferença é que Esaú era peludo, né? Mas, irmãos, aquele agarrar, segurar pelo calcanhar, ele ali não simbolizava enganador. Desde criança ele era enganador, não. Sua mãe deu o nome dele por conta daquele agarrar, aquele que segura, aquele que agarra. Agora, o caráter de Jacó, que ali caracterizou ele ser chamado de enganador, ele ser chamado de mentiroso. E se hoje nós vamos pegar, irmãos, tem até pessoas no crime. Se você for pegar o nome dele, você vai ver lá, luz do mundo. Você vai ver lá um mundo lindo. Só que o caráter dele é totalmente diferente com aquilo que com que ele nasce, o propósito do nome dele, o significado do nome dele. Então não foi por conta de ele, criança ali, ter agarrado somente, não. Foi por conta do que, irmãos? Devido ao decorrer da vida de Jacó, o caráter dele demonstrou essas características: mentiroso, enganador, uma pessoa oportunista. Então, irmãos, Jacó tendo todas essas características aí que eu falei, mas, que era o quê? Mentiroso, enganador, oportunista. O que necessitava haver na vida de Jacó para que ele parasse de ser isso? Uma transformação. O irmão começa a introdução para a gente aí, por favor. Irmão Marcos, começa a transformação. Pô, começa a introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso, a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio que resultou na perda da bênção, que seria sua após a morte de Isaac. Antes, a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaac aconselharam Jacó a ir embora para a casa do seu tio Labão, em Arã. Jacó tornou-se fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele no sonho que mudou sua vida. Acabou? Irmãos, então precisava de uma transformação na vida de Jacó. Irmãos, eu alistei aqui os 3 patriarcas, né? Em Abraão, irmãos, nós podemos ver uma característica da parte de Deus e na vida dele que simboliza, que significa o quê? Quando se pensa em Abraão, se lembra do quê? Promessa, aliança, pacto. Por quê? Foi o primeiro homem que nós vemos após Deus tratar com a humanidade, agora ele tratar com uma pessoa em especial, com um indivíduo em especial. E esse homem se chamava o quê? Abraão. Abraão e depois Abraão, né? Irmãos, não tinha outros homens naquele tempo? Não tinha? Irmãos, eu creio que tinha homens muito melhores do que Abraão, né? Como nós podemos ver, Melquisedeque já era sacerdote, há muito. Segundo alguns historiadores dizem que até mesmo Jó, se não me falha a memória, viveu no tempo de Abraão, de Moisés. Vamos me ajuda isso também. Abraão, né? Jó. Mas Deus, irmãos, ele queria esse homem para cumprir a promessa dele de estar trazendo a bênção para o mundo, de estar este sendo bênção para o mundo, de estar esse sendo uma nação. Em Isaac, irmãos, nós podemos ver o quê? Que nós já estudamos na nossa lição. O herdeiro disso daqui, da promessa, Isaac. Irmãos, Abraão tinha um filho,
teoricamente, né, que foi Ismael. Era de outra mulher, mas era filho dele. Tinha um filho com uma pessoa que ele criou dentro da sua casa que poderia ser considerado filho. Quem que era? Não, Ismael veio. Ele tinha um servo dele ali que ele falou: ó, esse aqui dá para mim colocar como meu Damasceno, Eliezer, né? Mas irmãos, Deus quis que em Isaac fosse o herdeiro, que Isaac fosse aquele na qual essa promessa haveria de continuar. Agora em Jacó, irmãos, ia acontecer o quê? O cumprimento. Em Jacó, nesse que nós falamos que ele era enganador, que ele era mentiroso e que ele era o que, irmão? Oportunista. Quer dizer que a Bíblia está provando ser desse jeito, que Deus vai cumprir e boa? Quem acha que é assim? Não. Ah, bom, irmão. Que tem uns crentes aí que falam, né? Tem que ser, Deus não fala, não importa, os fins justificam os meios, né? Mas, irmão, se você for ver no final da vida de Jacó, você pode ver que a colheita veio. O irmão abre lá para nós, Gênesis capítulo de número, está no final lá, ele fala para Faraó, né? Se o irmão for bom de Bíblia achar para nós, está lá aí, ó, Gênesis 47, versículo de número 9. Olha ele falando para Faraó, Jacó. E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais nos dias das suas peregrinações. Ou seja, irmão, a colheita veio. Pode ser crente, pode ser, virei crente, virou crente. A consequência de Deus, irmão, Deus não se deixa escarnecer. Aí que ele faz cumprir tintim, sabe por quê, irmão? Para ele mostrar que ele é justo, para ele mostrar que ele corrige mesmo. Já ouvi relatos de irmãos que tinha um relato do irmão Paulo, aceitou Jesus, ele afrontou no mundo, veio para a igreja, aceitou Jesus, confessou tudo. Irmãos, começou a pregar, começou um dia ele voltando de uma vigília, tudo de terno, tudo, ele passando, Camburão passou. Camburão voltou. Peraí, isso acho que é o Paulo. Aí o camarada fez ele tirar o terno, ele tinha uma tatuagem que caracterizava ele. Ele disse: sinto muito, irmão. Você aceitou Jesus, você é pastor, você é o que for, mas você vai ter que cumprir sua pena agora. Só que Deus tinha um propósito. Lá dentro da cadeia, ele começou a pregar, ganhar almas para Jesus. Mas, irmãos, é muito raro Deus não fazer. Tem um versículo, não é reis, né? Deus ninguém se zomba, né? De Deus o homem planta. Isso ele fará. Então, irmãos, Jacó, ele no final da sua vida, ele fala: os meus dias foram maus. Não foi fácil a vida de Jacó. Mesmo depois já nos caminhos de Deus, na vontade de Deus. Por isso, irmãos, que nós devemos, mas Deus ele vai passar o pano. Não. Quem passa o pano é o homem. Quem passa o pano. Irmãos, e Deus ele é tão maravilhoso que nos mínimos detalhes nossos que nós cometemos, desde a nossa infância, ou desde a nossa fase de responsabilidade ali, que nós sabemos entre o certo e o errado. Eu me lembro muito bem, irmão Luiz, que eu tinha o costume, irmãos, de ser rebelde com meu pai, responder meu pai. Irmão, depois que eu cresci, começou a acontecer algumas coisas. Aí Deus, tá vendo? Atrás, a colheita, irmão. Deus faz, irmão, você aprender. Então Jacó, irmãos, ele teve que passar por uma fase do quê? De transformação, para que o cumprimento da promessa de Deus pudesse acontecer na vida dele. E nesta passagem, irmãos, nós podemos ver a fase dessas transformações. Através do que, irmãos? Primeiro tópico aqui. Através de uma experiência de revelação, através de um sonho. Esse sonho não foi qualquer sonho, irmãos. Porque tem sonho, visão, que na verdade são mensagens de Deus para as nossas vidas.
Nós temos que, não é todos, irmão, tinha um irmão que toda vez ele chegava, irmão, Ronaldo, sonhei com isso. Ronaldo, sonhei com isso, o que você acha? Ronaldo, sonhei com isso. Aí chegou uma hora que eu falei, meu irmão, você está dormindo demais, eu acho. Você tem que ficar mais acordado. Né? Todo sonho contado, todo sonho, eu acho que é isso. Eu acho que é bem assim, irmão. Agora tem sonhos, irmãos, e O próprio Deus, ele fica ali, né? Já aconteceu, não sei se os irmãos, eu já tive um sonho, depois eu fiquei pensando, meu Deus, se alguma coisa, dormindo, no outro dia, Deus me fez voltar ao sonho. Alguém já passou por isso? Me fez voltar ao sonho, sabe? Então, irmãos, existem sonhos que são o quê? São sonhos de Deus, são mensagens de Deus, são revelações de Deus. E aqui no primeiro tópico nós podemos ler, irmãos, nós não vamos ler tudo, tá? Nós vamos ler alguns tópicos aí, mas vamos, tá bom? Porque essa história que os irmãos já conhecem de cor e salteado, né? Quem não conhece essa história aqui, levanta a mão. A maioria dos irmãos conhece, né, irmão? Esse pastor. Senhor, sentar mais perto de você aí. Eu mando, tudo bem? Consertou o carro? Picotinho do carro? Tá bom. Bem, irmãos, então, o primeiro instrumento de Deus para transformar a vida de Jacó foi o quê? Foi a experiência através de o quê? Deste sonho, que não eram simples sonhos, era uma revelação. Este sonho aconteceu após o quê, irmãos? Após Jacó estar vivendo uma vida em paz com todo mundo, após ele ter feito coisas boas. Aconteceu após isso? Aconteceu após o quê? Após uma dificuldade, irmão. Jacó, ele estava fazendo o quê? Ele estava num lugar bom, ele estava... O que tinha acontecido para Jacó ter esse sonho? Aonde que ele estava? No deserto. Exato. Mas por que ele estava no deserto, irmão Antônio Valdo? Fugido. Estava fugindo do quê? Do irmão dele que estava querendo matar ele. Querendo matar ele, mas ele fez... O que ele fez? Oxê. Oportunista. Acabou quase acabando com a vida do irmão dele. Mas ele Jacó... Muito oportunista, rapaz. Ele era irmão, mas era irmão. Como pode irmão fazer isso? É hora que você está enganado com essas coisas. É esse que acaba com a gente. Ele havia o que, irmãos? Ele havia roubado a primogenitura do seu irmão através do guisado, né? Então, Ele fez comida, a hora que o irmão dele chegou faminto, sem ter pego nada na caça, ele falou, ó, só te dou se tu me deres a primogenitura. Mas aí parou por aí? O engano dele? Não, ele teve até uma ajudinha, né, irmãos? não. Na hora da bênção do seu pai, ali, Isaac, que já não estava vendo bem, já não estava discernindo entre um e o outro, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu, irmão Luiz? Ele foi pegar a bênção. Ele foi pegar a bênção, né? Esse Isaac, hein? Ele foi lá e disfarçou de Isaú, né? Mas ele fez isso sozinho. Quem que ajudou ele? Foi um amiguinho que ajudou ele, né? Sempre tem alguém, né? Mais chegado. Foi a mãe dele, né, irmão? Ele era mais chegado da mãe do que Esaú. A própria família ajudou ele a enganar. Veja bem, né? E agora ele está corrido. E ele estava no deserto. Ele estava numa king size, irmão Cleiton. Aquelas camas, travesseiro de pena de ganso. Como que ele estava? Estava mal, né? O que ele fez de travesseiro? Uma pedra, né, irmãos? Então, a Bíblia nos diz assim que ele fugiu do seu irmão Esaú, se escondeu numa caverna e fez de travesseiro uma pedra. Irmãos, nesse momento, diante desse episódio, diante dessa passagem, diante dessa fase da vida, Deus resolve falar com Jacó através do sonho. Porque, irmãos, apesar de todas as coisas que Jacó tinha feito, Deus tinha o que na vida de Jacó? Deus tinha que fazer o quê? Cumprimento do quê? Uma promessa. Deus tinha o cumprimento de uma promessa. Lembra lá atrás? A Rebeca estava grávida. Aí, quando ela estava grávida,
os movimentos dentro da barriga dela não eram normais. Aí ela perguntou para Deus: o que é isso? Por que eu sou assim? O que está acontecendo? Aí Deus falou: não, tem dois aí, mas só que Menor servirá o maior servirá ao menor, não é? A partir daquele momento, irmão, Deus mudou o protocolo, o costume daquele tempo, que era qual? Sempre o filho mais velho ser o primogênito. Então, se Deus havia falado, irmãos, precisava Jacó fazer tudo que ele fez? Não precisava. Mas, irmão, não, se ele não... Aí que eu falo, tem irmãos que falam, os fins justificam os meios. Ah, mas irmão, querendo ou não, né? Mas não, irmãos. Mesmo se Esaú recebesse do pai a bênção humana, costumeira, da primogenitura, o que Deus tinha de bênção para ser primogênito, para ser aquele na qual ele viria a cumprir a promessa, e promessa, primeiramente, a promessa espiritual, irmãos. Não tanto material, mas primeiramente a promessa espiritual. Se aquele na qual viria Israel, se aquele na qual viria o quê? A semente prometida seria Jacó. Então Deus não precisava do quê, irmão? Deus não precisava que Jacó fizesse o quê? Fizesse o quê? Essa trabalha toda. Que Jacó desse um jeitinho para Deus, né? Principalmente a mãe dele, né? Que Deus falou, foi com a mãe primeiro, né? Isso, que ela confiasse, porque ela foi a recebedora primeiramente da revelação, né? Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Irmãos, nós às vezes enveredamos por essa atitude também. Deus falou, Deus... Esperar é difícil, hein? Esperar é difícil. Irmãos, não teve uma passagem que na hora que José vai abençoar, Jacó vai abençoar os filhos de José, aí José, na hora que ele vai com a mão, Jacó vai com a mão, ele cruza a mão. Não podia ia acontecer bem na hora da bênção de Isaac isso? Porque Deus tinha prometido, irmãos. Só que Jacó, ele quis caçar os seus meios, com a ajuda da sua mãe. E agora, irmãos, Deus em sonho mostra para ele, sabe aquela promessa lá que eu fiz para sua mãe? Sabe aquela promessa que eu fiz para o seu pai Abraão, seu avô Abraão? Eu vou cumprir em você. Mas primeiro eu preciso te transformar. E Deus fez isso através de uma revelação de um sonho. Como que foi esse sonho? Ele viu uma escada, seu topo ia no céu, e o seu pé ia na terra. Acima dessa escada, Deus começou a falar com Jacó. E o que ele viu andando, subindo e descendo nessa escada, irmão Arnaldo? Anjos, né? Por que anjos, irmão Arnaldo? Que anjos são o quê? São mensageiros. Mensageiros de Deus, né, irmãos? Para nos trazer o recado da parte de Deus, para nos servir, irmãos. Irmãos, a igreja, antes de ela se converter, ela era menor que um anjo. Agora nós não somos menor que anjos, não, viu? Os anjos, eles foram colocados para servir a igreja, para estar aí atuando em favor da igreja, conforme aí próprio diz Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 14, né? Então, irmãos, lá embaixo, no último parágrafo do primeiro tópico, segundo Números 12, 6, o Senhor revela-se em visões, em sonhos aos seus profetas. Deus deseja falar e fazer algo na vida de Jacó. Então, Deus usou este sonho revelacional, este sonho que não foi só um sonho, foi uma visão, né? Outrora nós já falamos aqui, numa aula, que visão está mais ligado a você estar acordado. Mas, irmãos, existem sonhos também que, na verdade, eles são visões, eles são muito reais, né? Para a pessoa, para o homem, para o indivíduo estar entendendo. O segundo tópico aqui, irmãos, nos fala assim: Deus apresentou a sonhos em Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara a seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que lhe daria a Jacó a terra em que estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência.
Certamente Jacó estava temeroso ao deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então o Senhor assim, ainda em sonho, consola-o dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo perigo. Jacó também estava temeroso, estava com medo, irmãos, por conta do ocorrido. Olha que interessante, irmão. Ele fez o que fez, agora estava com medo, estava temendo, né? Tão corajoso na hora. Né? Tão corajoso, tão, né? Engenhoso na hora. E nós vamos ver, agora estava com medo, né? Mas, irmãos, Jacó tinha uma promessa na vida dele. Jacó tinha o quê? Algo que Deus tinha a cumprir na vida dele. Irmãos, isso era por conta do quê? Da promessa. Era por conta de tudo que Deus havia prometido lá atrás. Essa foi a primeira vez que Deus fala diretamente com ele, né? Diretamente com ele. Ele não só viu o sonho de escada, anjo subindo e descendo, mas o próprio Deus revelou-se a ele. Olha, irmãos, uma pessoa que, antes dessa passagem bíblica, nós não vemos nenhuma passagem de Deus falando da forma que falou com Jacó. Não é? Outrora, o que passava, o que a Bíblia nos entender da vida de Jacó, é o seu caráter ruim, que era o quê? Enganador. Que era o quê? Irmãos, vamos recolher ofertas, vamos trouxe oferta, trouxe aí as contribuições, tá? Antes nós só vimos o quê? O caráter de Jacó através do quê? De atitudes como a mentira, de atitudes como o oportunismo e como engano. Agora Deus, ele chega em Jacó e ele se revela para Jacó. Irmãos, isso era por conta do quê? Do querer de Deus. Não é que Deus usa sempre esse método. Não é? Não é que Deus vai... Irmãos, eu não estou retirando aí o trabalhar de Deus, tá? Eu já conheci pessoas que tiveram experiências. Uma vez eu ouvi um testemunho de um camarada que estava na favela, ele era bandido, trocando tiro com a polícia, e vai, vem, ele ficou cercado, não tinha jeito. Chegou numa hora que ele falou assim, na hora que ele estava cercado, ele falou assim: se o senhor me livrar dessa vez, me dá um escape dessa vez, falar comigo aqui, me dá um escape dessa vez, nunca mais coloca a mão no revólver. Deus falou: eu vou te livrar para te mostrar que eu quero te salvar. Ele disse que Deus falou com ele pessoalmente, bandido, irmão. Irmão, na mesma hora ele deixou o revólver, foi lá, irmão, pela sua conduta passada, a sua capivara, era para os policiais acabar com ele na bala, mesmo ele se rendendo. E diz que foi tão forte ali o trabalhar de Deus, foi tão forte aquele falar de Deus com ele, na hora que ele deixou a arma, ele levantou as mãos e foi, nenhum bandido, aqueles que prometeram retaliar com a vida dele, irmãos, não fez nada. Mas, irmãos, situações específicas, tá bom? Igual de Jacó aqui, tá? Era específico. O próprio Paulo, né? O próprio Paulo, no caminho da Damasco, O próprio Paulo nunca falou com Deus, nada, né? Deus vai lá, irmão, o camarada levava cristão preso, ele viu a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão. Então, irmãos, nós não podemos ser aquele cristão muito fechado a ponto de não achar que Deus não pode trabalhar assim. Senão Deus faz a gente quebrar a cara, né? Mas a gente não pode seguir isso aí como regra também, né, irmãos? A pessoa, né? Então, irmãos, Deus, ele se revelou a Jacó. Olha, as promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó, terceiro subtópico, em sonhos, e lhe fez promessas. Primeiro, prometeu-lhe dar-lhe a terra que achava deitado naquela noite sombria. Depois prometeu que a sua semente seria tão numerosa como o pó da terra, que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em seguida repetiu a promessa que fizera a Abraão e Isaque: a tua semente será como o pó da terra. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e guardaria onde quer que andasse. Ele faria retornar à terra onde encontrava-se, e não o deixaria até que cumprisse o que havia dito. Tudo isso que Deus prometeu para Jacó, foi o que ele prometeu para Abraão? As mesmas promessas, só que Abraão viu-as de longe, né? Irmãos, tem promessa que Deus faz na nossa vida, que Deus faz a gente ver ela de longe, vai se cumprir onde? Em outras gerações. Eu acho que até Jacó também ele não viu o cumprimento dessa promessa. Não viu, né? Ele só viu
os seus filhos nascerem, né? Mas, irmãos, Isaac também não. As mesmas promessas que Deus fizeram aqui para Abraão, Isaac não viu. Mas o que, irmãos? Mas todos receberam da mesma promessa. Os profetas também não viram a promessa que Deus pregava na vida do Messias, né? Mas eles não tiveram de maneira nenhuma dúvida com respeito ao cumprimento destas. Né? E nós também devemos ser assim, irmãos. Né? Deus, existem promessas que, lógico, né, irmão? Deus espera que nós regaçamos as nossas mangas, né? Nós colocamos a mão na massa, como de aí a promessa de Deus salvar almas por intermédio da nossa vida, de Deus fazer grandes obras por intermédio da nossa vida. Irmãos, você na rede vai cantar "Eu quero trabalhar com meu Jesus"? Não, você vai ter que sair, você vai ter que fazer, né? Irmãos, segundo tópico aqui da nossa lição, as descobertas de Jacó. Nós iremos agora falar sobre o que, irmãos? Sobre como Jacó, ele, diante dessa transformação que Deus fez na vida dele, irmãos, como que ele conheceu a Deus, né? Vamos lá, o primeiro subtópico aqui. Jacó descobriu a presença de Deus. O nosso irmão Joel, lê para a gente. O primeiro subtópico aqui do segundo tópico. Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." Gênesis 28:16. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa de seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra Jó, que disse que a dor e a aflição fizeram-no conhecer a Deus de modo pessoal. Jó 42:5. Pode ler o segundo para nós, irmão. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com o seu sonho, com a revelação de Deus e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. Irmãos, dá uma pausinha para a gente. Qual foi a primeira descoberta de Jacó? Que ele, diante dessa fase que ele estava vivendo, de temor, de estar fugindo do seu irmão Esaú, qual foi a primeira descoberta? Ele descobriu a presença de Deus. Irmão, Jacó estava num momento fácil da vida dele? Não. Jacó estava num ambiente favorável para que isso acontecesse? Não, irmão. Jacó estava com coisas boas para que isso acontecesse? Jacó estava fazendo de travesseiro uma pedra. Mas foi diante desse ambiente, foi nessa situação, irmãos, que Deus fez o quê? Que Deus se revelou a sua presença para Jacó. Ele conheceu a Deus, né? Ali ele conheceu a Deus. Irmãos, Deus ele tem suas formas de trabalhar, irmãos, seus meios de trabalhar. E às vezes, irmãos, é no cativeiro que nós mesmos criamos que Deus ele se revela para nós qual é o plano dele para a nossa vida, qual é a vontade dele para a nossa vida. Jacó, pela Bíblia Sagrada nós podemos ver, irmãos, que ele é caracterizado como uma pessoa que sempre quis fazer do jeito dele, sempre quis fazer da maneira dele, né? Sempre quis dar um jeitinho, sempre quis... Aquele jeitinho brasileiro, né? Sempre quis ser engenhoso. Se achava autossuficiente, né? Eu acho, irmãos, minha visão, que Jacó, ele sabia de tudo isso aqui.
e sabia de toda essa promessa, ele sabia de tudo isso aqui. Ele ouvia falar, né? Mas ele, irmão, falou assim, eu vou fazer, eu acho que Deus quer que eu ajude ele. Então um versículo que fala assim, eu ouvia falar, mas agora eu conheço face a face. Salmos, não? Hã? Ah, não, é Jó, Jó 42, né? Jó só conhecia Deus e ouvia falar. Mas, irmão, chega uma hora que Deus ele quer mostrar para mim e para você, olha, eu não vou só ser o seu Deus que você ouvir falar, na teoria. Eu quero ser o seu Deus intimamente, se revelando para você quem eu sou. Irmãos, nós não seguimos um Deus conforme muitos teólogos, muitas pessoas aí acham, não. Um Deus que ele é distante, mas um Deus que ele quer estar presente nas nossas vidas. Ele quer se revelar, quer falar conosco. Qual o nome de Jesus? Emmanuel o quê? Deus conosco. Irmãos, e por mais que a gente tente esconder, por mais que a gente tente enganar Deus, chega uma hora que Deus ele cerca o nosso caminho. Chega uma hora que Deus permite um cativeiro, Deus permite uma vergonha, uma humilhação, para que diante dessa humilhação Ele mostre a sua presença e Ele se revele para a gente. Irmãos, o salmista de número Salmos 101, versículos 6 e 7 fala assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, irmãos, chega uma hora que Deus, Irmãos, existem até casos que a gente tem que orar muito a Deus, porque existem provações, situações, crises, que é Deus colocando a pessoa para Ele revelar para a pessoa, falar, ou chegar na pessoa e falar, para de ser Jacó. Para de ser Jacó. Para de ser Jacó. Eu quero que você seja aquilo que eu estabeleci por promessa para que você seja. Por promessa e por herança. Por promessa e por herança. Então Jacó, irmãos, ele aprendeu o quê? Através do quê? Ele descobriu a presença de Deus através do sofrimento. Eu achava que aqui, Jacó, eu achava que para ele ter magia ao fim. Eu acho que para mim, ele achou que seria o fim dele ali. Ele não tinha mais saída, né? O medo era tanto que... A gente, às vezes, nos condoemos, né, irmão? Vamos orar para a pessoa está enferma, está doente, está encamada, está numa situação, a gente orando. Irmão, eu aprendi, né? Eu respeito cada opinião de cada irmão, mas eu aprendi. Está enfermo, vou lá, oro, repreendo a enfermidade. Depois que eu sair dali, se não aconteceu nada, se conforme o tempo, aí eu vou à vontade de Deus que ele esteja daquele jeito. Mas, irmãos, a gente não pode se condoer diante de uma situação que a pessoa está passando. A gente orou, fez campanha, não aconteceu nada. Fica, ai meu Deus, eu estou sem Deus, eu estou sem Jesus. Jesus não é comigo, será que Deus não está ouvindo minha oração em favor do meu irmão? Não, irmãos, de repente é tratar de Deus com ele. Deus, ele quer se revelar ali para a pessoa, Deus quer tratar Deus quer se manifestar a presença dele em meio àquela situação que ele está vivendo. Assim como Jacó. Jacó descobriu a presença de Deus, irmãos, foi nesse quadro aqui que ele estava passando, né? Sendo perseguido com medo do seu irmão. Jacó descobriu a casa de Deus. Irmãos, foi diante dessa situação que ele descobriu o lugar da intimidade com Deus, o lugar da adoração a Deus. Outrora nós não vimos nada disso. Outrora nós só vimos um homem engenhoso, um homem oportunista, um homem mentiroso, um homem ávido por poder. Ávido por quê? Por posição. Eu tenho que ser primogênito, Acontece isso nos outros dias? Eu tenho que ser, eu tenho que ser. Não, acontece, irmão, em todas as áreas, seja na área secular, né, de trabalho, seja na área eclesiástica, irmão. Você não está em evidência, você não está. Eu já vi brigas, irmão, de camarada, uma foi fazer o cartaz, mas cadê meu nome? Lá? Não precisa não, ninguém vai pôr o nome lá não, deixa, pode lá dentro. Não, tem que pôr meu nome lá. E começar aquele forfé, sabe? Jesus. Né? Então, irmãos, ele descobriu a casa de Deus através daquilo. Deus se revelou para ele ali, ele fazendo de
pedra o seu travesseiro, e a partir daquele momento ali que ele começou a saber, a conhecer a presença de Deus, e a saber que aquele lugar ali, irmãos, Deus tinha identificado, Deus tinha marcado como casa dele. Irmãos, tem pessoas que só reconhecem a casa de Deus. Quando eu falo casa de Deus, eu quero dizer também o ambiente, o salão. Casa de Deus, o ambiente, como que, irmãos? Como só Ele, nós, como igreja. Mas não, irmãos, até mesmo o lugar na qual nós estamos, né? O salão na qual nós estamos. Tem pessoas que só depois que recebem a bênção, pô, essa igreja é de Deus. Essa igreja é de Deus. Essa igreja aí é igreja unida, essa igreja aí é igreja. Aí começa a vir escudo, falta mais, nunca mais falta, né? E não é bem assim, irmãos. Nós devemos reconhecer o lugar, a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Não só depois de estarmos sendo ali, a nossa situação sendo amenizada. Irmãos, o terceiro subtópico fala assim: Jacó descobriu a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura, através da qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso ao céu é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Hoje, não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, aqui tem uma passagem no Novo Testamento que o próprio Jesus falou, não sei para quem, a partir de hoje você vai ver anjos subindo e descendo, né? Quer dizer, Jesus era a escada. Era a escada que Jacó viu, né? Ele foi para Natanael que ele falou? Foi. Natanael, né? Está em João, né? A partir de hoje você vai ver anjos subindo. Anjos subindo e anjos descendo, né? Porque Natanael foi o homem de Jesus, conheceu a escada. Conheceu a escada. Então Jacó, ele descobriu a porta dos céus. Agora eu vou te falar uma coisa, irmão. Jacó era filho de... Jacó era neto de... Abraão. Jacó não tinha conhecimento do céu? Jacó não tinha conhecimento da promessa messiânica? Jacó não tinha conhecimento da herança espiritual? Ele tinha. Mas, irmãos, ter não diz nada. Ter não diz nada. Nós temos que ser, crer, estar com Jesus e estar com Deus. Ele sabia de tudo isso aí, não, mas mesmo assim enganou, foi mentiroso. Hoje pode acontecer isso, irmãos? Pode acontecer isso, saber, conhecer, e mesmo assim, não sei, pode, se nós não estivermos atentos à vontade de Deus. Então, por exemplo, assim, não sejais somente ouvintes, né? Não sejais somente ouvintes, Tiago, né? Mas praticantes da palavra, porque aquele que só ouve e não pratica é semelhante ao quê? Que o Tiago fala? Onda do mar, que vai e vem, inconstante. Amém? O irmão tem, que horas que é agora? 10? 5 minutos tem. Último tópico, irmãos, a coluna de Betel. 10. A coluna de Betel, irmãos. Irmãos, nós iremos falar agora aqui sobre o que, irmãos? Sobre o que Jacó, ele aprendeu através dessa experiência transformadora aqui. A pedra transformada em coluna. Isso aqui, ó, vamos ler só algumas partes aqui. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena no sentido de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo que lhe proporcionara, demonstrando seu amor e seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. Levantou de madrugada, tomou a pedra que servia de travesseiro e a levantou como coluna que serviria de memorial ao Senhor. Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Após essa transformação, irmãos, após esse trabalhar de Deus, o que Jacó fez? Ele transformou aquele lugar num lugar de
adoração a Deus, irmãos, né? Porque é assim, irmãos, Deus transforma, Deus trabalha na vida da pessoa a fim de que a pessoa seja um adorador, irmãos. Não somente que a pessoa seja transformada, que a pessoa tenha conhecimento da presença, conheça Deus, mas que a pessoa seja uma adoradora, irmãos. Tem pessoas que Deus transformou, Deus trabalhou, né? Deus prometeu, Deus repetiu as promessas que outrora ele fizera, e hoje ele requer que a pessoa seja um adorador. Mas, irmãos, a pessoa não adora por nada, a pessoa não agradece a Deus por nada, a pessoa não... Quando eu falo adoração, em todos os sentidos, na maneira de viver, né? Em santidade, estando presente nas reuniões com o corpo de Cristo, a pessoa não adora. Irmão, segundo subtópico aqui, o que ele fez também? Um voto de gratidão a Deus. O que ele fez? Um voto de gratidão. Irmão, sempre quando eu oro, o pastor nos dá a oportunidade de nós orarmos pelos ofertantes dizimistas, a gente fala, obrigado, Senhor, por esse também momento de adoração. Por quê? Ofertar, embora estamos ali fazendo algo material, doando algo material, isso também tem a ver com o quê? Com adoração, irmãos. E é daqui, Jacó, diante de tudo aquilo ali, ele fez um voto a Deus, dizendo para Deus, olha, Deus, minha adoração também é essa, que se eu for, e o Senhor me guardar, e o Senhor me abençoar, de tudo que eu ganhar lá, de tudo que eu escolher lá, eu vou dar o dízimo para o Senhor. Ele estava copiando aquilo que o seu patriarca e avô Abraão fizeram. Depois Isaac, né? Abraão foi lá e deu dízimo de tudo que ele obtinha, de tudo que ele obtivera, principalmente naquele episódio da guerra contra os reis, a Melquisedeque. Na lição, irmão, está errada, tá? Na lição está escrito assim, ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu dízimo de tudo a Abraão. Não foi Melquisedeque que deu para Abraão, foi Abraão que deu para Melquisedeque, viu? A lição está errada. A lição está errada. Não sei se os irmãos analisou, conforme Hebreus 7, 1, 2, 4. Foi Abraão que deu para Melquisedeque, porque Melquisedeque era maior que Abraão. Abraão foi lá e deu dízimo, na verdade ele deu dízimo do dízimo, ele também era sacerdote. Mas isso aí é tema para outra vida, não entrar assim. Tá? Tem igrejas que dízimo de dízimo Está dobrado, né? Irmãos, o concerto de Deus com Jacó. Assim também, o que marcou depois de tudo isso daí, irmão, naquele lugar foi o quê? Foi o concerto, foi a aliança de Deus também com Jacó. Lá embaixo fala assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaac, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. A princípio Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, sem o engano. Contudo, ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo. O Senhor renovou pessoalmente as promessas de conserto. Então, aquilo que Deus havia prometido na aliança com Abraão, na aliança com Isaac, Deus agora chegou e também fez com Jacó. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, nosso Deus é um Deus de conserto. Hoje, não mais da forma que foi aqui. Hoje não mais na questão de testamento, tá bom? Embora tenha umas religiões aí que criaram seus novos testamentos. Mas, irmãos, através de promessas, seja na área do chamado, promessas na questão de até mesmo material, bênçãos espirituais, Deus ainda continua a fazer. Mas aqui, Ele faz, Ele requer que eu e você não somente sejamos ouvintes dessa promessa, mas também obedecemos e tenhamos fé. Amém? Deus abençoe. Sou rápido? Sou rápido. Ô rapaz, eu nem percebi que eu estava lendo aqui também. Pastor, tem mais meia hora agora.